Olá, seguidor, seguidora do meu canal. Hoje eu vou começar a falar um pouco sobre a liberação miofascial, o porquê que a gente que é profissional do movimento deveria começar a estudar essa área do conhecimento. Bom, dentro da própria anatomia e da cinesiologia, a gente é levado a analisar os músculos só pelo movimento que eles exercem quando se aproxima a origem da inserção ou a inserção proximal da inserção distal. Com relação a isso, Thomas Myers, que é o autor do livro Trilhos Anatômicos, ele fala que talvez músculo não seria uma unidade funcional mais adequada do ponto de vista cinesiológico, porque a gente sabe que um músculo exerce uma influência em várias articulações e em outras estruturas também que estão interligadas ali. Então essa abordagem de músculo isolado, ela não funciona muito dentro da perspectiva do movimento humano. Se a gente fosse estudar a partir de cadáveres, que é o que a gente faz, talvez isso funcionasse bem, mas dentro do movimento humano, os organismos vivos, a gente tem que pensar que o movimento que a gente faz de um lado do corpo vai influenciar em outra estrutura do outro lado. Esse princípio é chamado de tensegridade. A tensegridade é um termo da arquitetura que, dentre outras explicações, ele diz, essa abordagem, que um corpo deve ser capaz de exercer uma tensão e manter a sua integridade. Então, quando a gente transfere isso para os sistemas biológicos, é interessante a gente comentar uma mesma estrutura, se estimulada de formas diferentes, ela pode exercer uma tensão em outra estrutura que não está aparentemente diretamente relacionada àquela estrutura. Vou dar um exemplo. Se eu faço um movimento de academia básico, simples, como supino, reto, eu posso estar exercendo uma tensão nos meus músculos, nas minhas fáscias, da região da escápula, porque eu estou estendendo meu cotovelo, eu estou fazendo esse movimento de adução horizontal do ombro, meus músculos agonistas estão trabalhando, meus músculos antagonistas estão relaxando. Mas eu tenho também toda uma estrutura facial que está relacionada a essa região. E essa estrutura, ela vai ser tensionada de um lado, porque vai estar exercendo essa tensão e esse alongamento ali nessa região, enquanto a outra parte está se contraindo e está exercendo aquele movimento. É importante a gente transferir isso também quando a gente fala a respeito de padrões de movimento e posturas, porque se uma fáscia ela trabalha com a comunicação entre os músculos que estão ali dentro dela, essa fáscia ela pode ajudar na inibição ou na ativação de determinados músculos. E se aquela região percebe que tem alguma disfunção, ela vai tentar compensar de outra forma, dentro dessa comunicação, dessa rede facial de comunicação entre os músculos. E claro, é importante ressaltar que essa é uma abordagem um pouco nova, né? Um pouco mais recente, mas ela não substitui a abordagem que trata do músculo isoladamente. Ela só complementa. E o que é a fáscia? A fáscia é uma lâmina de tecido conjuntivo que, nesse caso, como a gente está falando de músculos, a fáscia envolve as fibras musculares, envolve os músculos e envolve grupos musculares. Então ela é uma bainha elástica de contenção, né? As fibras vão estar ali dentro para se organizarem melhor durante a contração muscular. A fáscia ajuda a lubrificar essa região, ela auxilia também no deslizamento de um músculo com o outro, né, por cima do outro, por baixo do outro. Em alguns lugares, em algumas estruturas, a fáscia é mais espessa e ela ajuda a inserir o músculo no osso. Ela está presente ali ou na origem ou na inserção daquele músculo. E auxilia também na lubrificação dessas estruturas.
E por conta dessa ligação da fáscia dentro e fora dos grupos musculares, ela auxilia também na comunicação entre os músculos, então ela é uma proprioceptora, além das outras estruturas que servem a esse fim também. E a fáscia também distribui a tração, a tensão e a compressão entre as estruturas que estão ali dentro dela. Se a gente contrai um músculo de um lado, ele vai tensionar toda aquela fáscia vai se alongar, digamos assim, em volta daqueles grupos musculares. Então ela vai ajudar a distribuir essa compressão e essa tensão entre as estruturas. Por que é importante a gente saber disso? Porque a partir de agora a gente está se voltando um movimento mais complexo, mais natural, ao invés de se concentrar muito em músculo isolado. Não que isso seja errado, mas do ponto de vista da saúde é mais adequado você estimular a movimentação a partir de parâmetros mais naturais. Então, se você estimula um músculo isoladamente, ele pode estar gerando uma tensão e um desequilíbrio dentro daquela fáscia e até um desequilíbrio entre agonista e antagonista, que isso pode gerar uma lesão no futuro ou algum tipo de compensação. Então é por isso que é importante a gente começar a olhar para esse lado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aí no canal, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu te aguardo no próximo vídeo, onde eu vou começar a esclarecer um pouquinho mais a respeito dessa área tão importante dentro do movimento humano. Muito obrigado, eu sou Fabiano Lobo, profissional de Educação Física, e esse é o canal Pilates para Tudo, Pilates para Todos.